Proposta de emenda à Constituição que limita os gastos públicos pode ser votada esta semana pela Comissão de Constituição e Justiça. Votação de proposta de reforma política pode ocorrer nesta quarta-feira. Bom dia. A semana começa aqui no Senado com a expectativa da análise da proposta de emenda à Constituição que limita os gastos públicos pelos próximos 20 anos. A matéria está na Comissão de Constituição e Justiça, onde deve haver uma audiência pública sobre o assunto. Para trazer detalhes dessa PEC, vamos conversar ao vivo com o repórter da Rádio Senado, Roberto Fragoso. Bom dia, Roberto. Bom dia, André Ricardo. A proposta de emenda à Constituição já começou a ser analisada na Comissão de Constituição e Justiça na semana passada, quando o senador Eunício Oliveira, do PMDB do Ceará, apresentou o seu relatório. O relatório foi favorável à proposta que já foi aprovada pela Câmara dos Deputados e contrário a uma emenda, uma sugestão apresentada pela senadora Gleice Hoffmann, do PT do Paraná, que previa a realização de um referendo para que a proposta de emenda constitucional, portanto, a emenda constitucional tivesse os seus efeitos, somente a partir da aprovação popular em um referendo. Depois da apresentação, a oposição apresentou mais 20 emendas. Entre as sugestões está a retomada da ideia do referendo, a retirada da saúde, da educação, da previdência social e da valorização do salário mínimo, dos limites que seriam impostos, portanto, aos gastos públicos, e também que há uma mudança no critério de correção, que em vez de corrigir os gastos públicos pela correção pelos próximos 20 anos, portanto, o fator seria a variação do produto interno bruto mais a correção, que é o mesmo critério que hoje vem sendo usado para a política de valorização do salário mínimo. Os senadores também sugerem uma flexibilização do congelamento que valeria por 5 anos, prorrogáveis por mais 5 e não pelos 20 anos, como está na proposta que veio da Câmara dos Deputados, proposta original do governo de Michel Temer. Outra proposta que foi apresentada pela oposição é que a cobrança de imposto de renda sobre lucros e dividendos de empresas, com exceção apenas das micro e pequenas empresas. Portanto, as grandes empresas teriam que pagar imposto de renda sobre seus lucros e dividendos. Eunício assegurou que a PEC não vai tirar recursos da educação, pois os valores previstos para a saúde em 2017 serão aumentados em relação ao valor de 2016. A previsão era que em 2017 fossem aplicados em saúde 13,7% da receita corrente líquida. Esse valor vai partir de 15% e o total previsto para a educação vai continuar em 18% para somente, portanto, a partir de 2018, haver a limitação e a correção pela inflação. O relator vai dar o parecer sobre essas 20 sugestões na reunião de quarta. Antes, no entanto, a Comissão de Constituição e Justiça vai debater a proposta de emenda à Constituição em conjunto com a Comissão de Assuntos Econômicos amanhã, terça-feira. Foram convidados especialistas da Unicamp e da Fundação Getúlio Vargas e também representantes do Ministério da Fazenda. Ô, Roberto, amanhã mesmo, terça-feira, vai haver a reunião da Comissão de Educação, né? Qual é a pauta? A Comissão de Educação ela deve retomar uma proposta importantíssima nesta terça-feira, que é a proposta da nova lei antidrogas, e ela trata, entre outros pontos, da internação compulsória de dependentes químicos. O texto também aumenta a pena mínima para traficantes de 5 para 8 anos de prisão. Os senadores já introduziram nessa proposta 2 modificações: um parâmetro mínimo de porte de drogas para diferenciar o traficante do usuário, portanto, o dependente químico, e a permissão para importar produtos à base de canabidiol, o princípio ativo da maconha, apenas para fins terapêuticos. O relator, o senador Lazier Martins, do PDT do Rio Grande do Sul, ele promoveu 2 audiências públicas para debater essa proposta e ele reformulou o seu relatório. Portanto, vamos conhecer esse relatório reformulado amanhã, na terça-feira. Obrigado, Roberto. Obrigado, André Ricardo. Uma boa semana para vocês. Valeu. O impacto da proposta de emenda à Constituição dos gastos públicos, que o Roberto acabou de comentar, preocupa senadores, sobretudo nas áreas de saúde e educação. Confira mais detalhes da PEC. De acordo com o texto, as despesas do governo ficam limitadas à inflação do ano anterior. A regra vale pelos próximos 20 anos. A PEC dos gastos públicos deve ser votada no plenário do Senado no dia 29 de novembro. O segundo turno está marcado para 13 de dezembro. A matéria divide opiniões. Para os governistas, o país precisa controlar as despesas. Foi por causa da irresponsabilidade fiscal
que o governo foi afastado do poder. E não pode o governo atual cometer os mesmos erros. Por isso, esse compromisso de um equilíbrio das contas públicas. A oposição diz que a proposta põe em risco garantias sociais. Exige sacrifícios da parcela mais pobre da população, que é quem mais vai sofrer as consequências dessa PEC, na medida em que nós teremos congelamento para garantir as políticas fundamentais nas áreas sociais, como educação, como saúde, assistência social e etc. No Senado, a PEC ganhou o número 55. O senador Eunício Oliveira é o relator na Comissão de Constituição e Justiça, mas outros colegiados também discutem o limite de gastos. A Comissão de Assuntos Econômicos realizou 3 audiências públicas sobre a PEC, mesmo antes que ela chegasse ao Senado. Nós vamos estar gastando em 2036, 20 anos, 2036, menos do que nós gastávamos em 2004, com uma população maior, com demanda maior da população. É assim o que gasta hoje Bangladesh, é o que gastam os países infinitamente pobres. Para que a gente vai fazer isso com o Brasil? Nós já conseguimos elevar os nossos gastos sociais, que melhora a vida do povo brasileiro. Para quê? Para pagar juro da dívida? Por que não corta o juro? É fundamental para a rearrumação da economia nacional. Isso é uma medida deste jaez, dessa envergadura, não se conseguirá conter as dificuldades econômicas que nós estamos vivendo. Temos que buscar caminhos para resolver a crise econômica que abala o país. E este é um dos caminhos. Seguramente não é o último, mas é um deles. Confira agora a agenda das comissões do Senado para amanhã desta segunda-feira. O Conselho de Comunicação Social do Congresso faz seminário para discutir educação midiática. A Comissão de Direitos Humanos debate em audiência pública a importância da ambulância para o atendimento médico. Já à tarde, outra audiência na CDH vai discutir propostas para limitação dos gastos públicos. O foco recai sobre os efeitos para a classe trabalhadora. E a Comissão de Desburocratização ouve em audiência pública especialistas em execução fiscal. A votação da proposta de emenda à Constituição, que altera as regras eleitorais brasileiras, está marcada para esta semana. A reforma política deve ser analisada pelo plenário do Senado nesta quarta-feira. O Brasil tem 35 partidos registrados no Tribunal Superior Eleitoral, 26 deles com representantes na Câmara. Todas as legendas com deputados federais eleitos têm direito a uma parte do fundo partidário e do horário gratuito de propaganda no rádio e na TV, independente do número de parlamentares. Nós vivenciamos no Brasil, sem nenhum demérito ao termo que eu vou utilizar, é uma verdadeira prostituição política. Hoje cria-se partidos para se negociar cargos, ministérios e tempo de televisão. Não há governo, seja do PMDB, do PSDB, do PT, que consiga transmitir aos agentes privados e públicos alguma estabilidade política com essa Babel partidária. De acordo com a PEC, a partir de 2022, só terão funcionamento parlamentar as legendas que alcançarem um desempenho mínimo nas eleições para a Câmara. E a nota de corte é alta. As siglas precisam obter pelo menos 3% do total de votos válidos no país, distribuídos em 14 unidades da federação. E em cada uma delas, o partido deve garantir 2% dos votos. Nas eleições de 2018, já valeria uma regra de transição. Só teriam funcionamento parlamentar as legendas com 2% dos votos válidos em todo o país. Talvez os 35 partidos de hoje se resumam a 8 partidos, que é um apelo que a população brasileira tem feito, a fim de acabar-se com os partidos de aluguel, as conveniências, o toma lá da cá. Pela PEC, apenas as siglas que alcançarem a cláusula de barreira terão direito ao dinheiro do fundo partidário e ao tempo de rádio e TV. Os parlamentares eleitos por partidos que não atingirem a nota de corte podem exercer o mandato, mas as legendas ficam fora do rateio de vagas nas comissões e na mesa diretora da Câmara.
Tira a eficiência do Congresso Nacional se ter, por exemplo, na Câmara dos Deputados, 29 líderes para sentar numa mesa. A proposta ataca em outra frente. Proíbe as coligações nas eleições proporcionais a partir de 2020. As alianças valeriam apenas para as campanhas majoritárias, na escolha de prefeitos, governadores, senadores e presidente da República. Esse sistema que está aí é um sistema maluco. É um sistema que a pessoa é dona do voto dela até o momento que ela põe o voto na urna. A partir dali, tudo pode acontecer com o voto dela. Ela pode votar em alguém para deputado e eleger alguém que ela detesta. Aí você pega, dentre os eleitos, você pega um vereador ou uma vereadora que ficou de fora da Câmara e tem o triplo de voto de um que está dentro, pelo sistema de votação de legenda à eleição proporcional. Para aliviar os prejuízos para os pequenos partidos, a PEC autoriza a criação das chamadas federações partidárias. Legendas com afinidade ideológica podem se unir e atuar como um só partido nas casas legislativas. Se juntas as siglas alcançarem os votos exigidos pela cláusula de barreira, elas teriam direito a funcionamento parlamentar, tempo de rádio e TV e dinheiro do fundo partidário. Mas a proposta tem uma exigência. Os partidos unidos em federação devem ficar juntos durante pelo menos 4 anos. Se um partido resolver deixar o grupo, perde os benefícios. Os partidos que têm afinidade ideológica, se integrarão numa federação e poderão enfrentar as eleições sem se descaracterizarem, sem extinguirem os seus partidos de origem. A partir de hoje, Câmara e Senado sediam pela primeira vez um encontro que vai reunir secretários-gerais dos parlamentos de língua portuguesa, representantes dos legislativos de Guiné-Bissau, Timor-Leste, Moçambique, São Tomé e Príncipe, Portugal e Cabo Verde vão discutir gestão estratégica, entre outros temas. O secretário-geral do Senado brasileiro explica. Este encontro terá um enfoque mais na administração dos parlamentos, ao discutir um planejamento estratégico, uma gestão estratégica orientada por metas. Os países de língua portuguesa, excetuado o Brasil, são todos unicamerais, bem menores que o parlamento brasileiro em número de servidores, em número de matérias aprovadas, até porque são países também de dimensão mais reduzida, com talvez demandas um pouco mais concentradas. A ideia é discutir mecanismos de gestão dos parlamentos e do desenvolvimento das tecnologias aplicáveis a ele. O Senado está em discussão agora, não só com a Câmara, mas também com Portugal, Angola e o Timor-Leste, para oferecer o nosso sistema de notas taquigráficas, o Scriba, que foi desenvolvido no ano passado, e a ideia é oferecê-lo gratuitamente, evidentemente, aos demais parlamentos, para que eles possam utilizar-se das ferramentas que temos de registrar a palavra em plenário e, em instantes, ela está disponível na internet. O nosso sistema também de TV na internet parece muito com o sistema português, embora o nosso portal multimídia seja um pouquinho mais desenvolvido, também deve ser discutido para, eventualmente, oferecer ou proporcionar um compartilhamento com os demais colegas. Eu acho que esses encontros têm por maior finalidade em conhecer o que os outros países estão desenvolvendo e, eventualmente, compartilhar essas ferramentas para permitir inovações. Você tem acesso a outras notícias na nossa página na internet. Podemos voltar a qualquer momento na nossa programação ou nos boletins do Senado agora. Obrigado pela companhia e uma boa segunda-feira para você.